Já reparou como algumas pessoas adoram testar seus limites? Elas te interrompem enquanto você fala, soltam piadas que ferem, tratam seus sentimentos e seu tempo como se fossem detalhes descartáveis. E o esperado é que você sorria, engula a seco e finja que nada aconteceu, não é? Mas chega disso. Se você está cansado de normalizar o desrespeito só para manter a paz, esse vídeo é para você. Hoje eu vou te mostrar formas diretas, e talvez até um pouco polêmicas, de lidar com quem te desrespeita sem perder o controle. E o mais importante, sem abrir mão da sua dignidade. Então se prepara, porque até o final desse vídeo, você vai saber exatamente como mostrar para qualquer pessoa onde o limite está bem definido. Só antes de começarmos, vou te pedir 3 coisas. Deixe seu like, hype esse vídeo e se inscreva no canal. Só depende de você para esse vídeo chegar em mais pessoas. Vamos começar. 1. O poder do olhar silencioso. Vamos começar com uma das minhas técnicas favoritas e mais certeiras, o olhar silencioso. Agora, você pode estar pensando, sério? Só olhar? Sim, confia em mim. Quando alguém está sendo abertamente ignorante ou desrespeitoso, nada desconcerta mais do que um olhar longo, calmo e completamente indiferente. E por que isso funciona? Porque essas pessoas estão famintas por reação. Querem te irritar, que você gagueje e talvez até revide. Eles querem te arrastar para o drama deles, fazer você se questionar ou se sentir pequeno. Mas quando você só olha, sem palavras, sem sorrisos, sem piscar, a dinâmica muda. De repente é como se você dissesse, eu não vou me rebaixar ao seu nível. Sei que pode parecer passivo-agressivo, mas me escuta. Existe algo profundamente desconcertante em alguém que não dá a reação que esperavam. Quando você sustenta um olhar firme e silencioso, você está dizendo sem uma única palavra, eu não vou jogar o seu jogo. É uma maneira de retomar o controle sem nem levantar um dedo. E muitas vezes, esse olhar silencioso é o não mais claro e poderoso que você pode dar. Deixa eu te contar de uma vez que essa técnica funcionou como mágica. Eu estava em uma reunião de grupo, onde um cara não parava de me interromper, me cortando, como se estivesse em uma missão. Sabe o tipo? Barulhento, cheio de confiança exagerada, achando que todos estavam lá para ouvir a sabedoria dele. Eu tentei intervir, tentei ser educado, mas ele não parava. Então, finalmente só olhei para ele. Encostei na cadeira, cruzei os braços e segurei o olhar dele, sem piscar, sem expressão. Apenas olhei por 5 segundos sólidos e não disse nada. Você podia sentir a tensão crescendo. E o melhor de tudo, todo mundo na mesa começou a olhar para ele também, se perguntando o que ele ia fazer. Sabe o que aconteceu? Ele ficou desconfortável, tropeçou nas palavras e, de repente, olhou para qualquer lugar, menos para mim. Não me interrompeu pelo resto da reunião. E não só isso, ele começou a me tratar com mais respeito depois disso. Como se finalmente tivesse percebido que eu não era alguém que ele podia simplesmente atropelar. Às vezes, você precisa mostrar quem você é sem dizer uma única palavra. Vamos aprofundar um pouco mais nisso, porque isso vai além de uma simples técnica para se impor. Quando você abraça o poder do olhar silencioso, é como se você lembrasse a eles, e a si mesmo, que você não precisa dançar conforme a música de ninguém. Você não deve nada a ninguém, muito menos uma reação emocional. E você não precisa provar seu valor para quem não o enxerga. Isso é sobre retomar o seu espaço, a sua paz e a sua dignidade. Com muita frequência, quando alguém é desrespeitoso, sentimos aquela vontade de nos defender, de justificar, ou pior, de deixar para lá porque não queremos causar uma cena. Mas o olhar silencioso não é sobre agressividade, é sobre mostrar que você está firme, tranquilo e completamente no controle das suas emoções. Também é sobre responsabilidade. Pessoas que estão acostumadas a desrespeitar os outros fazem isso sem pensar 2 vezes. Nunca foram realmente confrontadas. Nunca enfrentaram consequências de verdade por tratar os outros mal. Quando você os encara com aquele olhar direto e vazio, é como se estivesse segurando um espelho. De repente, eles se veem sozinhos com o próprio comportamento. Você não precisa dizer que estão errados. Você está mostrando. E a maioria das pessoas não gosta do que vê. Essa técnica do olhar silencioso não só faz a outra pessoa recuar, como também fortalece o seu senso de valor próprio. Quando você fica ali, em silêncio e imóvel,
está lembrando a si mesmo que as palavras ou ações de alguém não têm o poder de te abalar. Eu costumava ser aquele cara que sorria de nervoso de comentários rudes, ou tentava me explicar quando alguém questionava minhas escolhas. Mas, sinceramente, isso só drenava minha energia e me fazia sentir pior. Aprender a apenas olhar, deixar o silêncio preencher o ambiente sem ceder, foi uma mudança de jogo. É um pequeno ato de resistência, uma declaração silenciosa, mas poderosa, de respeito próprio. Então, da próxima vez que alguém for ignorante, ultrapassar seus limites, ou tentar te fazer se sentir inferior, experimente o olhar silencioso, apenas olhe. Deixe que eles sintam o peso da sua calma. Você vai se surpreender com o quão desconfortável isso os deixa e o quão empoderado você se sente. O olhar silencioso diz: eu me respeito demais para me arrastar para a sua negatividade. E essa é uma mensagem que vale a pena ser enviada. 2. O controle emocional para não responder na hora. Existe uma expectativa quase universal de que você deve reagir na hora. Quando alguém te provoca, desafia ou desrespeita, a resposta rápida parece quase instintiva, uma tentativa de se proteger ou de se impor. Mas quem disse que você deve jogar por essas regras? Responder de imediato é arriscado, porque é quando as emoções tomam o controle. Raiva, frustração, medo, sentimentos que distorcem a clareza e te fazem agir sem pensar. E é exatamente isso que quem te desrespeita quer, te ver perder o equilíbrio, agir no calor do momento e depois se arrepender. É como cair em uma armadilha cuidadosamente preparada para roubar seu controle. Escolhendo não reagir imediatamente, você se posiciona acima da situação. É um gesto silencioso, mas poderoso, que mostra que você age no seu próprio tempo e não no tempo dos outros. É como um jogador de xadrez experiente, que nunca se apressa só porque o oponente tenta pressioná-lo. Ele sabe que cada movimento precisa ser calculado com precisão. Ao manter seu próprio ritmo, ele se torna inalcançável. Demonstrar inteligência emocional não é fraqueza, é estratégia. É dar um passo atrás para enxergar o cenário completo antes de decidir como agir. Nesse intervalo, você encontra a clareza necessária para responder com inteligência ou escolher não responder de forma alguma. Porque às vezes, o silêncio é a mensagem mais poderosa que você pode enviar. E se você optar por não responder nunca? Essa é a jogada mais forte. Quem te provoca quer uma reação, quer saber que te afetou. Não respondendo, você demonstra que o ataque foi insignificante demais para merecer qualquer atenção. É como um muro sólido que não se abala com o vento. Experimente na próxima vez que alguém tentar te desestabilizar, não reaja de imediato. Deixe o silêncio trabalhar por você. E se responder, faça isso com clareza e propósito. Se não valer a pena, siga em frente sem olhar para trás. O verdadeiro poder está em decidir quando reagir e, principalmente, em escolher não reagir quando isso não te serve. O controle sobre si mesmo é o que te mantém acima de qualquer provocação. 3. Abrace o silêncio como sua resposta. Vou te contar um segredo que é incrivelmente subestimado. O silêncio. Quando alguém te desrespeita, uma das respostas mais poderosas é simplesmente não responder. Eu sei o que você está pensando. O silêncio parece passivo, quase como se você estivesse deixando a pessoa sair impune, certo? Mas aqui está a verdade. O silêncio está longe de ser passivo. É uma escolha, e às vezes é a resposta mais ousada e estrondosa que você pode dar. Quando alguém joga negatividade em cima de você, o que eles realmente querem é te puxar para o drama deles, fazer você se sentir pequeno ou na defensiva. Mas quando você não se envolve, quando você simplesmente deixa as palavras deles pairarem no ar sem responder, você os força a ficarem sozinhos com o próprio comportamento. E esse silêncio é ensurdecedor. E sabe por que isso funciona tão bem? Porque quem desrespeita os outros geralmente espera uma reação. Eles estão procurando por uma briga, uma justificativa, ou apenas algum tipo de validação para o próprio comportamento. Mas o silêncio diz: eu não vou te dar a minha energia. Não se envolvendo, você mantém o controle da conversa e deixa claro: eu não estou aqui para entreter o seu desrespeito. Às vezes, a maneira mais poderosa de se comunicar é simplesmente não se comunicar. É um lembrete sutil e silencioso de que eles não valem o seu tempo ou suas palavras.
Eu lembro de uma vez em que me encontrei em uma situação com alguém que não conseguia resistir a fazer pequenos comentários sarcásticos. Você sabe, aquele tipo de pessoa que esconde insultos atrás de piadinhas e tenta disfarçar como se fosse uma brincadeira inocente. Então, um dia ele faz um comentário completamente desnecessário sobre o meu trabalho, claramente só para me provocar. Normalmente eu tentaria explicar, justificar ou até retrucar, mas dessa vez eu apenas olhei para ele, levantei uma sobrancelha e não disse nada. Deixei as palavras dele pairarem no ar. Deixei ele sentir aquele silêncio desconfortável. E sabe o que aconteceu? Ele não soube o que fazer, olhou para mim, depois desviou o olhar, resmungou alguma coisa e seguiu em frente. Aquela foi a última vez que ele tentou algo assim comigo. Era como se ele tivesse percebido que, se eu não reagisse, não havia poder nenhum a ser ganho. E essa é a beleza do silêncio. Ele mata o desrespeito pela raiz, negando a atenção que ele precisa para sobreviver. Agora, o que isso realmente significa? Quando você escolhe o silêncio, você escolhe a si mesmo. Você está dizendo, eu valorizo a minha paz mais do que a sua opinião sobre mim. E isso não é só empoderador, é transformador. Tantas vezes a gente se sente pressionado a responder, a se justificar, a defender nossas escolhas, ou provar nosso valor para pessoas que, sinceramente, não têm nenhum interesse real em nos respeitar. Mas, ao abraçar o silêncio, você está recusando a jogar pelas regras deles. Você está se impondo sem mover um dedo. Está deixando claro, você não merece as minhas palavras. E não é só sobre controlar a situação, é sobre proteger a sua energia. O silêncio é como um filtro. Ele mantém a sua paz intacta, bloqueando a negatividade que os outros tentam jogar sobre você. O momento em que você para de sentir a necessidade de responder a cada comentário ignorante, a cada alfinetada disfarçada de piada, você se liberta, você para de dar às pessoas acesso ao seu mundo interior e começa a viver nos seus próprios termos. Vou ser sincero com você, aprender a usar o silêncio não foi fácil para mim. Eu costumava achar que se eu não me defendesse pareceria fraco ou passivo, mas comecei a perceber algo interessante. Todas as vezes que eu respondia a quem me desrespeitava, eu acabava me sentindo drenado e frustrado. Mas quando eu segurava a língua, quando eu deixava os comentários passarem como ruído de fundo, eu me sentia mais leve, mais forte, mais no controle. Era como se eu recuperasse um pedaço do meu poder toda vez que escolhia o silêncio em vez da reação. Então, aqui vai o meu desafio para você. Da próxima vez que alguém te desrespeitar, apenas pare. Respire fundo, olhe a pessoa nos olhos e não diga nada. Deixe que o seu silêncio fale por você. Você vai se surpreender com o quanto isso os deixa desconfortáveis e com o quanto isso te faz sentir livre. Abrace o silêncio como sua resposta, porque às vezes, não dizer nada é a declaração mais poderosa de todas. 4. Pare de explicar suas escolhas. Quantas vezes você tomou uma decisão por você e no instante seguinte alguém começou a perguntar por quê? Por que você fez isso? Por que você não foi naquele evento? Por que você escolheu aquele emprego? As pessoas agem como se tivessem o direito de exigir uma explicação para tudo o que fazemos. E aqui está a verdade. Elas não têm. Suas escolhas são suas. E você não deve satisfação a ninguém sobre como vive sua vida. Pode parecer radical, mas vamos encarar a realidade. Quando alguém questiona suas decisões, na maioria das vezes, não é porque quer entender, é porque quer julgar, quer encontrar falhas para que você se sinta inseguro, ou para que elas mesmas se sintam melhores em relação às próprias escolhas, fazendo você duvidar das suas. Mas aqui está o ponto. Você não precisa participar desse jogo. Quando você para de se explicar, você recupera sua autonomia e deixa claro que sua vida não está aberta para debate. Agora vamos aprofundar um pouco mais na questão de por que as pessoas se sentem tão no direito de exigir explicações em primeiro lugar. Quando alguém questiona suas escolhas, é porque suas decisões desafiam a visão de mundo que essa pessoa construiu. Talvez você esteja assumindo um risco que ela nunca teve coragem de enfrentar. Talvez você esteja saindo de um padrão que ela se sente confortável em seguir. Sua independência, sua vontade de fazer as coisas de forma diferente, pode deixá-las desconfortáveis. E ao pedir explicações, elas tentam encaixar você de volta na zona de conforto delas. Mas o que realmente importa é isso.
Só porque elas estão desconfortáveis, não significa que você é responsável por tranquilizá-las. Sua vida não é um boletim público. Você não precisa justificar suas escolhas para ninguém. Lembro de quando decidi mudar de carreira, trocando um emprego seguro por algo que eu realmente amava, mesmo que fosse muito mais arriscado. No momento em que as pessoas descobriram, parecia que eu tinha anunciado que ia me mudar para Marte. Eu era bombardeado com perguntas. Por que você deixaria um emprego estável? Ou, como você vai fazer isso dar certo? No começo, eu tentava explicar, falava sobre buscar algo mais gratificante, sobre ter um plano. Mas eu logo percebi que, por mais que eu me explicasse, nunca era suficiente. Quanto mais eu explicava, mais as pessoas questionavam, encontrando brechas e me fazendo sentir que eu precisava provar algo. Então, um dia, decidi fazer diferente. Quando alguém perguntou, mas por que você deixaria esse emprego? Eu simplesmente respondi, porque eu quis, sem detalhes extras, sem esmiuçar minha estratégia. E quer saber? Foi incrível. O silêncio que veio depois disse tudo. As pessoas não sabiam como reagir, porque eu tinha tirado delas o poder de questionar minhas escolhas. Com o tempo, elas pararam de perguntar. Essa é a beleza de parar de se explicar. É libertador. É você assumindo a sua verdade, sabendo que suas decisões são válidas, simplesmente porque você as tomou. Quando você para de justificar suas ações, você se dá permissão para viver de forma autêntica, sem carregar o peso das expectativas dos outros. Você para de desperdiçar sua energia tentando convencer os outros e passa a usá-la para viver a vida que você quer. E aqui vai um lembrete importante. Sua vida não precisa de aprovação coletiva. Nem toda decisão precisa ser analisada ou aprovada por outras pessoas. Quando você para de se explicar, você deixa claro: eu tenho confiança o suficiente nas minhas escolhas para não precisar da sua aprovação. Pense nisso. Quando foi a última vez que você viu alguém, realmente confiante, perder tempo explicando suas decisões para os outros? Provavelmente nunca. Porque pessoas que têm controle sobre a própria vida não precisam de validação externa. Elas sabem que a única aprovação que importa é a delas mesmas. Eu já estive lá. Eu era aquele cara que fazia questão de dar uma apresentação detalhada sobre cada decisão minha, só para que as pessoas concordassem comigo. Mas com o tempo, eu percebi que tentar explicar tudo só me fazia questionar minhas próprias escolhas. Então fiz um acordo comigo mesmo. Se alguém me perguntar sobre uma decisão, eu respondo brevemente, talvez com uma frase ou duas. Se insistirem, eu sorrio e sigo em frente. E quer saber? A vida ficou muito mais leve. Quanto menos eu me explicava, mais confiança eu sentia nas minhas próprias decisões. Agora, quero te lançar um desafio. Na próxima vez que alguém questionar suas escolhas, resista à vontade de se explicar. Simplesmente diga, porque eu quis. Ou, foi o que eu senti que era certo para mim. E depois, deixe o silêncio fazer o trabalho. Observe como essa resposta simples é poderosa. Você começa a se sentir mais firme, mais no controle e mais em paz consigo mesmo. Então faz o seguinte, treine isso agora mesmo. Escreve aqui nos comentários, porque eu quis. E lembre, suas escolhas não precisam ser justificadas para ninguém. Elas têm valor porque são suas, e isso basta. 5. Mantenha sua distância. Vamos ser sinceros. Às vezes, a melhor maneira de lidar com pessoas que não te respeitam é simplesmente manter distância. Pode parecer rude, talvez até um pouco frio, mas aqui está a verdade dura. Nem todo mundo merece um lugar de destaque na sua vida. Se alguém te desrespeita de forma constante, um dos atos mais saudáveis que você pode fazer é dar a si mesmo um pouco de espaço. Isso não significa que você os odeia ou que está sendo dramático. Significa que você se respeita o suficiente para proteger sua paz. Manter distância não é sobre ignorar ou ser cruel. É sobre escolher onde e como você investe sua energia. Imagine que a sua vida é um clube exclusivo com acesso limitado. Nem todo mundo recebe um passe VIP. Se alguém constantemente ultrapassa seus limites, te faz sentir pequeno ou exala negatividade, por que diabos você manteria essa pessoa por perto? Não é errado se afastar, na verdade, é essencial. O distanciamento te dá clareza, permite que você veja as coisas como realmente são, sem a neblina da culpa ou da manipulação emocional. Pense nisso. Quando você mantém perto de si pessoas que te desrespeitam,
É como abrir as portas de um buffet mental e emocional onde elas pegam, criticam e julgam o quanto querem. E depois você se pergunta por que se sente acabado, ansioso ou frustrado. Dar espaço a si mesmo é um ato de autopreservação. É sobre proteger sua saúde mental, preservar sua paz e abrir espaço para pessoas que realmente te respeitam e te elevam. Libertar-se da culpa de se afastar pode ser transformador. Você não é obrigado a manter pessoas desrespeitosas na sua vida. Vou te contar uma história. Eu tinha um amigo que sempre encontrava uma maneira de fazer comentários sarcásticos sobre cada escolha que eu fazia. Minha carreira, meus relacionamentos, até mesmo meu gosto musical. No começo eu pensava, é só o jeito dele. Ou, talvez eu esteja exagerando. Então eu mantive aquela pessoa por perto, tentando relevar, achando que não era nada demais. Mas com o tempo, aquelas pequenas farpas começaram a me machucar de verdade. Eu percebi que estava pisando em ovos, sempre esperando pela próxima crítica, ou pelo próximo comentário disfarçado de piada. Então, um dia, resolvi tentar algo diferente. Não fiz um anúncio dramático, não briguei, nem acusei. Apenas comecei a limitar o tempo que passava com aquela pessoa. Em vez de vê-lo toda semana, passei a vê-lo talvez uma vez por mês. E adivinha só? Me senti mais leve, me senti até mais livre. Nesse espaço que criei, percebi o quanto aquela amizade era tóxica. Dar essa distância me deu a clareza mental para entender que eu merecia amigos que me construíssem, não que me destruíssem. Aqui está a realidade. Algumas pessoas vão te dizer que manter distância é egoísmo. Elas vão dizer coisas como, mas é família, ou vocês são amigos há anos. E sim, pode ser desconfortável admitir que alguém que você conhece há muito tempo simplesmente não faz bem para você. A sociedade nos diz para sermos leais, compreensivos e educados. Mas a que custo? Vou te contar um segredo. Proteger a sua paz não é egoísmo, é necessário. Você não está aqui para ser saco de pancadas emocional de ninguém ou a fonte constante de validação de alguém. Às vezes, a melhor maneira de mostrar que você já teve o suficiente é se afastar. Distância é uma lembrança poderosa de que você é a sua prioridade. Você não precisa desempenhar o papel que alguém te impôs. Você não deve acesso livre a ninguém, à sua mente, ao seu tempo ou às suas emoções. Quando você coloca um pouco de espaço entre você e pessoas que te desrespeitam, você está afirmando que seu bem-estar vem em primeiro lugar. E isso não é só autocuidado, é autossuficiência. A distância também te dá a chance de se recentrar, de focar nas relações que realmente importam, aquelas que te fazem crescer. Pense nisso. Quanto mais tempo você passa perto de pessoas que te respeitam, mais confiante e realizado você se sente. Quanto menos você dá espaço para quem te derruba, menos impacto elas têm sobre os seus pensamentos, seu humor e a sua vida. Eu costumava me sentir muito culpado por me afastar de certas pessoas, mesmo que elas não me tratassem bem. Eu pensava, e se elas acharem que eu não me importo? Ou, será que eu estou exagerando? Mas com o tempo, eu aprendi que me afastar não era só sobre eliminar a negatividade, era sobre criar espaço para o meu próprio crescimento. Quando eu comecei a me permitir afastar de pessoas desrespeitosas, descobri um tipo novo de liberdade. Eu tinha mais energia, mais paz e uma visão mais clara de quem eu queria por perto. Então aqui está o meu desafio para você. Pense nas pessoas na sua vida que constantemente te desrespeitam, que te fazem se sentir pequeno ou exausto. Agora pergunte a si mesmo, essas pessoas realmente merecem tanto acesso a mim? 6. Mantenha a cabeça erguida. Talvez isso soe como um conselho comum, mas acredite, é puro ouro quando você lida com pessoas que não te respeitam. Quando alguém é desrespeitoso, ele quer te fazer sentir pequeno. Quer que você duvide de si mesmo, abaixe os olhos e encolha sua presença. Mas quando você se mantém firme e de cabeça erguida, sem dizer uma palavra, está transmitindo uma mensagem poderosa. Eu sei exatamente quem eu sou e nada do que você diga ou faça vai mudar isso. A confiança incomoda muita gente, especialmente quem se alimenta do desrespeito. Porque essas pessoas se apoiam na ideia de que as palavras e ações delas podem te afetar e te controlar de alguma forma. Quando você se recusa a permitir que o desrespeito delas te toque, quando literalmente se mantém ereto e cabeça erguida, está mostrando que elas não têm poder nenhum sobre você. Você é inquebrável.
E pessoas que se alimentam do desrespeito não sabem lidar com isso. Isso as desarma, confunde. Faz elas questionarem o próprio poder, não o seu. Lembro de uma situação em que alguém não perdia uma oportunidade de lançar pequenas ofensas, toda vez que nos encontrávamos. Sempre aquele sorriso sarcástico, sempre uma piada, que mais parecia um ataque. Eu tentava ignorar, mas aquilo me atingia. Eu começava a me sentir mal, só de pensar em encontrar essa pessoa, como se precisasse me defender o tempo todo. Mas então um dia eu decidi que não ia mais me sentir pequeno. Cheguei lá com os ombros para trás e de cabeça erguida, e toda vez que ela soltava algum comentário venenoso, eu simplesmente olhava nos olhos dela, sorria e continuava como se nada tivesse acontecido. E sabe o que aconteceu? Ela começou a recuar. É como se ela sentisse que aqueles comentários não me atingiam mais, que eu estava acima daquela mesquinharia. E de repente, o poder dela simplesmente sumiu. Existe algo magnético em manter a cabeça erguida. É como um escudo invisível que diz: eu sou intocável. E aqui está a verdade. Pessoas que não te respeitam geralmente odeiam ver você confiante. Isso destrói a visão que elas criaram de si mesmas, de que tem algum controle sobre você. Caminhar com confiança desmorona essa narrativa, e para muita gente, isso é quase ofensivo. A sociedade nem sempre sabe como lidar com quem é genuinamente seguro de si, especialmente quando você se recusa a deixar que a negatividade dos outros te defina. E isso pode te tornar um alvo. Mas manter a cabeça erguida nunca foi sobre eles, é sobre você. É sobre viver com a consciência plena do seu valor, sabendo que não precisa provar nada para ninguém. É um ato de autorrespeito. Quando você mantém a cabeça erguida, está fazendo uma declaração sobre seu próprio valor. Está declarando que não importa o que digam, você se vê como alguém valioso, merecedor de respeito, simplesmente por ser quem é. E aqui está a mensagem mais profunda. O seu valor não é algo que você conquista dos outros. É algo que você reivindica para si mesmo, independente do que os outros pensem ou digam. Caminhar pela vida como se você já tivesse tudo o que precisa dentro de si é libertador, porque você tem. Manter a cabeça erguida é um lembrete constante de que você é o personagem principal da sua própria história, e que a opinião dos outros não tem o direito de te fazer sentir menos. E quanto mais você pratica isso, menos o desrespeito dos outros chega até você. Você estará ocupado demais vivendo no seu próprio caminho, seguro de quem é, para se importar com as tentativas dos outros de te derrubar. Isso não foi natural para mim. Eu costumava ser aquela pessoa que se encolhia, evitava contato visual e se escondia sempre que alguém era crítico ou indiferente. Parecia mais seguro desaparecer de certa forma, mas com o tempo, percebi que toda vez que eu mantinha a cabeça erguida, que eu não deixava a negatividade dos outros penetrar na minha mente, eu me sentia mais forte. Era como se eu estivesse me lembrando, vez após vez, que eu não precisava da aprovação de ninguém para me sentir digno. Manter a cabeça erguida não é só sobre postura física, é sobre postura mental também. Entre em qualquer lugar como se você pertencesse ali. Não se diminua para caber na ideia que alguém tem de você. Se alguém fizer um comentário sarcástico, deixe que passe por você. Eles não estão enxergando quem você realmente é, estão apenas projetando as próprias inseguranças. Então, por que deixar que isso te atinja? Agora, um desafio para você. Na próxima vez que alguém te desrespeitar, seja com uma provocação disfarçada ou um insulto direto, não reaja. Respire fundo, endireite os ombros e mantenha a cabeça erguida. Olhe essa pessoa nos olhos como quem diz: eu vejo você, mas estou acima disso. E sinta o poder disso, a paz que vem de saber que as palavras deles não têm poder sobre você. Manter a cabeça erguida é muito mais do que uma postura correta. É uma declaração silenciosa de respeito próprio. Significa dizer: eu sei quem eu sou, valorizo quem eu sou, e nada do que você diga pode mudar isso. Porque no fim das contas, o respeito começa por você. Quanto mais você se respeita, menos espaço existe para o desrespeito alheio te atingir. Mantenha-se firme, reconheça seu próprio valor e lembre-se, você merece cada pedacinho dessa confiança. Se você chegou até aqui, escreva nos comentários: meu respeito vem em primeiro lugar. E se você ainda não se inscreveu, faça isso agora. O estoicismo pode realmente mudar a maneira como você encara a vida. Obrigado por assistir.